Salve rapaziada, como é que vocês estão, meus guri? Hoje tem uma novidade da novidade, meus filhos. A parada que a gente vai ver hoje é daquelas que vai surpreender até os mais casca grossa. O nome do manhwa de hoje é O Filho Regressado. E olha, vou te contar, isso aqui deu um trabalhão danado, viu? Foi muito cansativo, mas valeu cada segundo. E pessoal, eu tô usando essa voz aqui só de zoeira, mas se o Momo deixar, a gente continua, hein? Enviem aí pra ele, vamos ver se ele topa. Severt, amplamente reconhecido como o melhor assassino do continente, dedicou toda sua vida a aprimorar suas habilidades, com o objetivo de atender às expectativas de seu pai e honrar o nome de sua família. Seu destino estava traçado, ser o braço direito de seu irmão Ashel Vert, a quem confiou sua vida inteira. No entanto, ao final, foi traído por aquele em quem mais confiava. Porém, um milagre aconteceu. Xian, o guerreiro, teve a chance de retornar no tempo, ainda criança, com as memórias de sua vida passada e da traição de Ashel. Agora, ele não seria mais uma sombra de ninguém. Seu objetivo era tomar as rédeas do próprio destino e buscar vingança contra seu irmão. Viva para o clã, eram as palavras que seu pai dizia. Isso significava que ele não deveria desejar nada para si mesmo, apenas ficar ao lado de seu irmão como uma sombra. Estas palavras ecoavam enquanto Xian, com seus pensamentos turbulentos, ajoelhava-se no campo de batalha, observando um jovem cavaleiro lutar contra os comandantes mais poderosos do continente, sozinho. Que visão inestimável! Um cavaleiro lutando contra os mais fortes do continente sozinho. Como esperado do irmão daquele homem. De fato, muito interessante, dizia Boris, um homem em pé diante de Xian. Motivado pelo imperador e pela névoa negra repugnante, respondeu Xian, enquanto liberava seu poder. Você é um assassino da Mi. Uma organização que, para nós Cavaleiros da Luz, é como a névoa, continuou Boris. Vou reportar aos superiores que me livrei de um ser impuro aliado aos pagãos. Claro. Vá em frente. Se ainda tiver uma boca para isso após essa batalha, provocou Xian. Boris sorriu, e os dois se prepararam para o confronto. Xian, com sua habilidade única, queria usar seu poder secreto para se vingar de seu irmão, Ashel. Mas, antes que pudesse realizar sua missão, uma barreira se formou, protegendo Ashel de qualquer ataque. A luta estava apenas começando, e o destino de Xian estava prestes a ser reescrito. Viva para o clã, repetia em sua mente, enquanto refletia sobre o peso daquelas palavras. Ashel é a extensão do nosso clã. O sucesso dele é o meu sucesso. O irmão mais velho de Xian parecia ainda confuso com a presença dele, algo que Xian não compreendia totalmente. Ele havia cumprido com seu dever, mas o que havia feito de errado? A névoa, as batalhas pela sucessão, a guerra, tudo isso parecia ter sido em vão. Xian estava começando a questionar tudo. Xian, você não é nada mais do que um assassino. Não posso nem mais te chamar de humano. Você nos enganou por tanto tempo. Será que consegue mesmo afirmar que não conhece os seus pecados? Questionou Ashel, com um tom amargo. Em um último impulso de raiva, Xian liberou toda sua mana, tentando derrotar seu irmão de uma vez por todas. Mas Ashel não caiu fácil. O herói, dominado pelo medo, luta contra a vergonha de seus próprios sentimentos enquanto avança sobre seu irmão mais novo, uma adaga em mãos e todo o seu poder liberado. Ele pensa consigo mesmo, uma só vez, apenas uma é o suficiente. Com essa convicção, tenta desferir um golpe fatal, mirando em um ponto vulnerável de seu irmão, na esperança de que, se o atingir corretamente, ele não possa se regenerar. No entanto, uma magia defensiva protege o irmão, e antes que consiga executar o ataque, Boris acerta um golpe certeiro no estômago de seu agressor. Eu queria te fazer um favor, uma morte indolor, já que você é meu irmão. Mas você mostrou sua verdadeira face, diz ele, com desprezo. Eu sabia desde o começo que você era um demônio. O bom é que nunca confiei em você, então. E com um movimento brusco, chuta Xian ao chão. Será este o meu fim? Xian pensa, atordoado, com os pensamentos agitados. Que vida tola, que vida estúpida, lamenta ele enquanto, com as últimas forças, tenta um último ataque. Com sua lâmina levantada, parte novamente para cima de Ashel, tentando, ao menos, acertar um golpe certeiro. Mas antes que a adaga atinja o pescoço do irmão, Ashel revida com um golpe mortal, enterrando sua espada no peito de Xian. Jovem mestre, ouve-se uma voz distante, enquanto Xian acorda de um pesadelo, suando e ofegante. Ele se encontra em um quarto familiar. Ao levantar-se, um empregado chama com urgência. Jovem mestre, o que está acontecendo? Por quanto tempo vai ficar dormindo? Você precisa acordar e se preparar. Ela diz, tentando alertá-lo. Saiu do pesadelo direto para a realidade. Como assim? Eu voltei a ser uma criança novamente? Ele pensa, confuso, enquanto olha ao redor, notando o arranjo da mobília, tudo igual ao que ele lembrava de quando era mais jovem. Jovem mestre Xian! Acorde de uma vez.
Você está ganhando tempo, não quer ir para o treinamento, não é? A empregada insiste. Treinamento? Que treinamento? Ele responde, com a mente ainda turva. Ducado do clã Vert? Eu voltei ao passado? Será que isso é o tal fenômeno de ver sua vida passar diante dos olhos antes de morrer? Cian tenta juntar os pedaços de sua memória. Ele recorda o ano de 985, a fundação do ducado, e o treinamento de duelos realizado anualmente. Seu pai, o Duque Vert, sempre participava, transformando o evento em um grande acontecimento, no qual ele, Cian, se via frequentemente à sombra do irmão, Crans Vert. Crans, por ser filho legítimo, sempre recebeu mais atenção, mesmo que ambos fossem caçulas. Cian, filho bastardo, sempre foi alvo de desprezo, e a luta naquele evento se tornou o ponto de partida para as piadas e humilhações que passou a sofrer. Seu pai parou de lhe dar atenção depois da surra que levou nesse duelo. Por que você não se rende de uma vez? Diz a empregada, com desdém. Até a empregada me despreza agora, pensa Cian, sentindo o peso de sua frustração. Em um momento de fúria, ele segura sua rapieira, sentindo o peso da arma em suas mãos. É só uma rapieira, mas como pode ser tão pesada? Ele pensa, surpreso com o peso da arma em suas mãos. Seus olhos se arregalam. Minha força é exatamente a mesma de quando eu tinha essa idade. Aquela sensação é real. Não é um sonho, nem um delírio, tampouco sua vida passando diante dos olhos. Não existe magia capaz de criar uma ilusão tão vívida. A única explicação possível se confirma em sua mente. Eu, realmente voltei para o passado. E não há tempo para assimilar isso por completo. A voz do Duque Vert ecoa, imponente. Asterisco asterisco comecem. A luta se inicia. Crans avança ferozmente contra Cian, rindo de forma debochada. Para onde você tá olhando, seu idiota? Ele ergue a espada, desferindo um golpe certeiro, mas Cian percebe algo. Ele é tão lento quanto uma lesma. Pensa, impressionado com a diferença de velocidade. Com um simples passo para o lado, desvia do ataque com facilidade. Desviando igual um covarde, Crans rosna, irritado. Mas antes que pudesse reagir, Cian revida. Seu golpe de espada é certeiro, desarmando Crans instantaneamente. Sem dar chance, acerta um chute na canela do irmão, que cai no chão segurando a perna, contorcendo-se de dor. Chris grita, chamando pela mãe. Cian então aproxima a lâmina da garganta do irmão, sinalizando que o duelo terminou. Mas dentro dele, algo fervilha. Isso não é o suficiente, reflete. Lembranças invadem sua mente. Quando eu vivia na cidade, Crans sempre se divertia me humilhando, me tratando como lixo. Esse bullying continuou até mesmo na academia. A decisão está tomada. Desta vez, eu vou esmagá-lo. Vou deixá-lo tão destruído que nunca mais terá coragem de sequer pensar em me enfrentar. Eu vou abrir meu próprio caminho nesta vida. O resultado do duelo é claro, Crans foi derrotado. Tão impressionante foi a vitória que o próprio Duque fez questão de convocar Cian para uma conversa, chegando até a limpar a agenda para recebê-lo. Um feito raro. No caminho até o pai, Cian é escoltado por Elkin, um cavaleiro de alta patente, diretamente subordinado ao Duque, sinal claro de que o que acabou de acontecer teve muito mais peso do que ele imaginava. Enquanto caminhava, eis que surge Margaret, mãe de Crans, vindo furiosa em sua direção. Seu rosto parecia o de quem havia acabado de pisar em algo nojento. Com um sorriso debochado, Cian pergunta. O Crans está bem? Como se realmente se preocupasse. A resposta de Margaret vem carregada de veneno. Você tem a audácia de perguntar isso depois de espancar seu próprio irmão daquele jeito? Quanta cara de pau! Sem perder o tom, Cian rebate. Duelos são assim mesmo. Até mais. Mas Margaret não deixa barato. Seus olhos fascam enquanto cospe as palavras. É por isso que bastardos nunca deveriam ser tratados como filhos legítimos. Tal mãe, tal filho. Sua mãe é uma mulher imunda. Você devia estar nas ruas, mendigando. A cada palavra, Cian sente sua raiva subir, seu sangue ferver. Ela ousa. Ela realmente ousa, pensa, lutando contra o impulso de sacar a espada. Será que eu deveria matá-la aqui agora? Não, há maneiras muito mais satisfatórias de fazê-la sofrer. Eu vou destruí-la lenta e meticulosamente. Com um sorriso frio, ele lança a ameaça. Você sabe que eu também irei para a academia junto com o Crans, não sabe? Margaret se enrijece. O que você quer dizer com isso? Pergunta, desconfiada. Cian, então, finaliza. Tenho certeza de que você quer que seu filho se gradue, com todos os membros ainda intactos, não é? Tomada pela fúria, Margaret grita. Seu boss tinha vulgar. Como você ousa?
e ergue o braço, prestes a desferir um tapa no rosto dele. Mas, antes que a mão dela o alcance, Elkin, o cavaleiro ao lado de Cian, segura seu braço com firmeza. Sinto muito, duquesa. O duque convocou o jovem com urgência. Não podemos nos atrasar. O silêncio que se segue é ensurdecedor. Margaret estremece, impotente. Afinal, as ordens do duque são absolutas. Cian, contendo o riso, pensa, que incrível. Estou sendo protegido por um cavaleiro de alta patente que não se curva nem diante da esposa do duque. Que confiável. Ao chegar, a porta do escritório se abre. O duque observa com aquele olhar frio e cortante. Entre. Ordena. Cian se curva levemente. Saudações, pai. Já fazem 15 anos desde que nos vimos pessoalmente. O homem à sua frente não é qualquer um. Vilsvert. O grande senhor feudal de Velhas, o território mais poderoso do oeste do Império Yusif. Mas o mundo conhece por outro nome, o Guardião do Continente. O herói lendário que conteve a invasão dos demônios por anos. Um homem cuja magia devastadora e sabedoria foram responsáveis por segurar a linha de frente enquanto o mundo ainda tinha esperança. Até sua morte, lutando contra o exército do Rei Demônio, ele carregou o peso de uma responsabilidade que ninguém mais ousou assumir. Mas para Cian, as memórias desse homem são bem diferentes. Ele sempre foi aquele tolo que escolheu viver servindo aos outros. Um homem que desperdiçou sua vida para proteger um mundo ingrato. O Duque, observando atentamente, comenta. Seus olhos, eles seguiram exatamente o movimento da espada. E você desviou. Cian fica em silêncio. No instante em que Kreis avançou, você olhou diretamente para o trajeto da lâmina e moveu seu corpo no tempo exato. Quem te ensinou isso? Pergunta o Duque, curioso. Cian responde, sem hesitar. Ninguém. Apenas treinei sozinho, todas as noites. O Duque arqueia uma sobrancelha. Estranho. Pelo que sei, você nunca demonstrou qualquer interesse por esgrima. Por que escondeu habilidades tão refinadas? Cian apenas sorri de canto. Eu não queria atrair atenção desnecessária. O Duque cruza os braços, refletindo profundamente. Ainda assim, você fez muito bem. Você realmente foi direto ao ponto com o Crans, não é? Mas, o que fez depois, aquilo não foi necessário. Parece que suas intenções por trás dessa pergunta foram mais profundas, como se ele estivesse tentando me entender, tentando descobrir até onde eu posso chegar. Queria me provar, mostrar algo. Provar o quê? Que sou melhor que o Crans, mesmo sendo da mesma linhagem, da mesma carne e sangue. No final das contas, foi isso que tirei dessa troca, esse duelo entre nós dois. Uma resposta clara e direta, algo que revelou o nível da sua compostura. Eu não sabia que você era tão talentoso, fiquei impressionado. E, com esse talento, você certamente se tornará uma peça fundamental no futuro, alguém em quem eu poderei confiar. Sua habilidade será um grande suporte para um dia. Agora, você realmente me surpreende, mas eu... Bem, você já sabe o que vou dizer, continuo o mesmo de sempre, obcecado pelo Azel, como sempre fui. A mente me leva de volta àquelas memórias com Azon, da vida passada. Aquilo ainda me afeta, mas, enfim... Eu não posso deixar de me perguntar, por que você, exatamente, está buscando isso? Isso não é um troféu, nem algo que possa ser considerado um prêmio imediato. Mas, você me impressionou, então quero recompensá-lo por esse duelo. Se há algo que você deseja, pode falar. Eu destruirei qualquer obstáculo, tudo o que for necessário para realizar o que você quiser. Então, você vê a empregada se aproximando, se posicionando ao lado de você, e dizendo, decida o que quer agora. Você disse que deseja entrar no campo de batalha, certo? E você confirma, sim, é isso mesmo. Mas a resposta não é tão simples. Não é algo certo ainda, você diz. Você enlouqueceu, ela responde. Tem alguma noção do que está pedindo? Você sabe que tipo de lugar é aquele? Lá é um inferno, cheio de horrores e bestas demoníacas. O feudo oeste do Império Yusif. E esse é o único lugar em todo o continente que é chamado de campo de batalha. Mesmo Vale Lemia, que é considerado um lugar de fronte, é um campo de batalha feroz, onde os combates contra os demônios acontecem há séculos. Meu pai, você diz, que inicialmente foi contra, me deu uma condição. Tenho que me tornar digno de ir para o Vale Lemia dentro de um mês. Ainda não sei exatamente como ele vai me avaliar, mas meu plano é aumentar minha força física ao máximo nesse tempo. O que tenho é bem pouco, sou fraco, mas posso trabalhar para melhorar isso. Pelo menos tenho a sorte de ter o mesmo instinto de combate que tinha na minha vida passada, e, apesar de ter pouca magia, consigo sentir o que resta dela dentro de mim. Se eu treinar meu corpo conforme minhas capacidades, farei bom uso disso.
Ela parece impressionada, mas logo diz, ótimo. Se esse é seu objetivo, então vamos começar o treinamento, a partir de hoje. Eis que entra a figura de Alice, a garota de cabelo azul, que, sem mais nem menos, te agarra pelo colarinho. Como você tem estado? Ela pergunta com uma expressão misteriosa. Senhora Alice, diz a empregada, com tom de surpresa. Você ficou louca? Eu ouvi dizer que você pediu ao pai para ser enviado para o campo de batalha, ela diz. Alice, me solte primeiro, você responde com frieza. Parece que a vitória sobre o Crane subiu a sua... Agora, nós começaremos. Quando eu sacar a minha espada, vou te deixar ir para o campo de batalha. Se você conseguir resistir aos meus ataques por 3 minutos, talvez eu te deixe sair dessa. Mas será que você vai conseguir aguentar? Só tem uma maneira de descobrir. Você está atrás do título da família, não é? Isso é o que você está tentando conquistar? Ah, você acha que isso importa? Bem, não estou nem um pouco interessado nisso. Responda a minha pergunta. Você está preparado para lutar até o fim? A cena estava prestes a explodir em um confronto imbatível. Uma espada em cada mão, o ar carregado de tensão. Mas antes de começarmos a batalha, vamos dar um passo atrás e entender tudo o que aconteceu para chegarmos aqui. Era um dia comum, ou ao menos deveria ser, depois de um duelo tão intenso contra o Crans. O calor do combate ainda queimava em meus músculos, o cansaço tomando conta de cada fibra do meu corpo. O dia todo foi uma verdadeira bagunça. Mas, como sempre, os desafios não param. Eu estava esgotado, e nem fazia ideia do que me aguardava. De repente, Alice, minha irmã, parte para cima de mim. Eu mal tinha tempo de respirar, e ela já estava lá, espada em punho, pronta para me atacar. Eu não estava preparado para isso, não naquele momento. E o mais chocante? Ela, com sua habilidade afiada, já me surpreende com o primeiro golpe. Mas, apesar de tudo, eu consegui bloquear o primeiro golpe. Não é possível, pensei. Uma criança de 10 anos, bloqueando minha espada como se fosse um mestre. Alice não era uma oponente qualquer, não. Ela tinha uma habilidade intuitiva impressionante. Mas, ao mesmo tempo, eu estava determinado a não cair facilmente. A adrenalina corria por minhas veias, o peso da espada em minha mão quase me fazendo sucumbir. Isso foi só um golpe de sorte, disse a mim mesmo, tentando recuperar a confiança. Mas então Alice foi implacável. Ela avançou, e o ataque dela veio com uma força avassaladora, golpes rápidos e furiosos. Eu mal tinha tempo de respirar. Cada vez que conseguia bloquear, ela logo me atacava de novo, mais forte, mais rápido. Até que, finalmente, veio o golpe que me fez quase perder o controle. Ela desceu com um golpe poderoso, de cima para baixo, mas eu consegui bloquear a tempo, mesmo que minha espada estivesse tremendo, minha mão mal aguentando. Ela não deu trégua. O poder dela era imenso. Mas, de alguma forma, consegui refletir o golpe de volta, saltando para trás com um movimento ágil. Droga, pensei. Isso poderia ter terminado muito mal se eu não tivesse agido rapidamente. Mas a batalha estava longe de terminar. Eu preciso de mais força, pensava enquanto sentia meus músculos se cansando. Eu estava no meu limite. Mas Alice, ela parecia imparável. Ela invocou algo mais. A espada de água. Uma magia poderosa. Seu olhar estava fixo em mim, e eu pude ver a intenção nos olhos dela. Ela estava disposta a me matar se necessário. Mas eu não poderia perder. Não podia deixar isso acontecer. Eu sabia que minha força ainda não era o suficiente. Tenho que confiar no que sei, pensei. Enquanto ela avançava, usei a magia da minha espada, concentrando o pouco de mana que eu tinha em minhas mãos. Terra, vento, venham até mim, pedi internamente. E a espada brilhou com uma energia ainda mais forte. Enquanto a luta se intensificava, minha irmã me olhava com uma expressão estranha, quase preocupada. Mas isso não fazia diferença agora. Estava no meio do confronto, e a única coisa que importava era sobreviver. Por um momento, quase achei que tudo estava perdido. Mas aí, de repente, algo mudou. O cavaleiro apareceu. E a luta foi interrompida. Senhorita Alice, você está sendo muito severa com um oponente muito mais jovem, disse o cavaleiro, sua voz firme. Eu suspirei aliviado, embora, por dentro, ainda estivesse tremendo de tensão. Alice parou, olhando surpresa. Ah, desculpa, Cian, ela disse, enquanto se ajoelhava e me abraçava. Eu só queria te impedir de ir para o campo de batalha. Eu estava tão obcecada que... Ela parou por um momento, seus olhos suavizando. Eu só não quero te perder, irmão. Eu não sabia o que dizer. Alice sempre foi a elite dos elites. Desde criança, era admirada por todos. Ela se destacou em tudo que fazia, seja esgrima, magia, ou até nos campos de batalha.
Sua beleza também era lendária, e as pessoas a chamavam de filha de Deus. Mas, apesar de tudo isso, algo trágico aconteceu. Ela foi morta logo após entrar para os Cavaleiros da Luz. Isso deixou uma marca em mim, uma dor profunda que ainda não tinha sido superada. Eu vou te proteger dessa vez, Xian, ela disse. Eu não pude deixar de sentir o peso dessas palavras. Mas, ao mesmo tempo, percebi algo mais. Algo que estava se revelando aos poucos. Enquanto isso, o cavaleiro, de maneira discreta, revelou que estava carregando as ordens do Duque, para proteger a mim, o jovem mestre, até a chegada do momento certo. Algo que nem mesmo Alice sabia. E por que o Duque teria feito isso secretamente? A verdade estava começando a se mostrar, e eu não estava pronto para entender tudo de uma vez. No dia seguinte, eu me vi deitado no chão, exausto. As flexões não paravam de me desafiar. 10. 11. 12. Eu quero voltar, diz ele, sentindo a energia pulsar dentro de seu corpo renovado. Apesar do físico ainda parecer o mesmo, algo havia mudado. Jovem mestre, chegou um pacote da senhorita Alice, avisa sua empregada pessoal, entregando um objeto suspeito. Cia encara o pote com seriedade. Sério? O que é isso? Questiona a empregada, franzindo o nariz, o cheiro tá horrível. Ela ergue o recipiente com nojo evidente. O conteúdo exalava um odor tão forte que poderia nocautear qualquer um. Mas para Xian, aquilo não era apenas uma gosma mal cheirosa. Esse é o sangue do cão infernal. Pedi para Alice conseguir isso para mim, pensa ele. Um item raríssimo. Só encontrado no Vale Lemia. Ele se lembrava dos rumores de que esse material estava circulando no mercado negro, e agora ele sabia que eram verdadeiros. O sangue de uma besta demoníaca é normalmente considerado venenoso. Não só pelo cheiro grotesco, mas também pela sensação de queimação ao ser ingerido. Mas, o que poucos sabiam, e menos ainda ousavam testar, é que ele pode aumentar permanentemente a força e a mana de quem o consome. A maioria acha que isso é só papo furado. Mas eu sei que é real experiência própria, de outra vida, pensa assim enquanto mistura a substância em uma poção densa e escura. Jovem mestre, você, vai mesmo beber isso? Pergunta a empregada, hesitante, observando-o levar a tigela até a boca. Ele dá um sorriso torto, confiante. Claro que sim, Emily. Relaxa. Eu sou o único que consegue se adaptar às suas habilidades culinárias. Ele ri, lembrando do passado. Ainda lembro da primeira vez, era só uma sopa de cogumelos. Meu coração quase parou quando botei aquela colher na boca. Sentindo a energia? Comparado àquilo, isso aqui é um banquete. Logo após engolir a poção com gosto, Xian se levanta. Emily, vou dar uma volta. Quero ver se esse negócio funcionou. Ele sai do castelo, respirando o ar da manhã. Já faz um tempo que não venho aqui. Esperei por esse momento por 2 semanas. O Elkin não está por perto para fazer os relatórios dele, finalmente. Ele sempre me segue por aí. Irritante. Xian caminhava em direção ao seu lugar secreto, um cantinho que costumava visitar quando queria ficar sozinho. Lembro de quando Azel recebeu aquela revelação divina do Deus da Luz, Lendel. Diziam que havia um templo antigo escondido nessas montanhas. Na época, ele duvidava. Mas depois descobriu que realmente existia um ponto ali onde o fluxo de mana se concentrava absurdamente. E o mais importante, ninguém sabia. Aquilo era um segredo só dele. Chegando no local, ele canaliza seu poder contra o chão, e uma passagem se abre entre a vegetação da floresta. Achei, sussurra, ao ver a escadaria de pedra. Enquanto desce, ele observa que algo parece diferente. Esse templo era dedicado ao deus da luz Lendel. Mas depois, tudo foi destruído por causa do deus demônio da guerra, que surgiu há 300 anos. As ruínas do templo ainda exalavam um ar sagrado e sombrio. Xian caminha por entre as colunas quebradas, até chegar ao centro. Lá, uma espada flutuava sobre um altar. Eu posso vê-lo, o verdadeiro dono deste templo, diz ele, encarando a lâmina com respeito. 999 anos antes da fundação, em 12 de agosto, a humanidade finalmente conseguiu expulsar o exército do rei demônio de Velhas. Naquela época, os demônios eram muito mais poderosos. Mas os humanos encontraram relíquias lendárias conhecidas como as armas dos deuses. E foi com a ajuda delas que venceram. Uma dessas relíquias era a Durandart, uma espada sagrada abençoada pelo deus da luz, Lendel. Essa espada foi crucial para a vitória da humanidade. E é por causa dela que vou morrer no futuro, pensa Xian com amargura. Durandart, talvez ela tenha algo a ver com a minha regressão. A energia em volta da espada era intensa. Ele se aproxima, toca nela, e nada acontece. HMPH. Como esperado. Ele dá um leve chute na espada, impaciente. Isso estragou meu humor.
Vou pegar o que preciso e dar o fora daqui. Observando o altar, ele nota algo estranho, a sombra da espada. Pera, isso não tá certo. Ele se abaixa, encarando a sombra. Mas, aquilo não era sombra. Era algo mais profundo. Um espaço onde a luz se dobrava em trevas. Um paradoxo mágico. Cian toca o chão. Uma magia se ativa e uma nova passagem é revelada. Uma porta oculta atrás do altar da luz. Um caminho, para outra sala? Diz ele, surpreso. Ele empurra a porta pesada e entra. Ali, sobre um segundo altar, estava algo que fez seu coração bater mais rápido. Que bom te ver de novo, minha espada demoníaca, Kyran, diz ele, com um sorriso enquanto toca a adaga. Uma energia escura se espalha pelo ar. Bom dia, Kyran, fala ele, empunhando a arma. Mas não houve resposta. Ele começa a sacudir a adaga de um lado para o outro. Vai dizer que ainda não despertou? A sensação era familiar demais. Uma vontade quase incontrolável de cortar algo. Então, uma névoa negra surge diante dele, tomando forma. Criança, você não tem medo? Sabe o que significa me despertar? Pergunta a névoa, ameaçadora. Significa que agora essa espada é minha, responde Cian com firmeza. A névoa avança, agressiva, querendo tomar seu corpo. Tarde demais para se arrepender, criança. Seu corpo agora é meu. Mas, antes que a névoa possuísse, Cian a agarra, pelo pescoço. O quê? Como você me tocou? Uma forma feminina se revela dentro da névoa, surpresa. Eu te disse. Essa espada é minha, afirma Cian. A moça recua, tentando escapar, e o encara. Quem é você? Você é o sucessor de Aeru? Eu consigo sentir a aura dele em você. Sim. Eu sou o sucessor. Seu mestre voltou. Não. Você é só uma criança. Não posso aceitar isso. Grita ela, partindo novamente para cima de Cian. Palavras não vão bastar, pensa ele, desviando dos golpes com calma. O objetivo da espada demoníaca sempre foi tomar o corpo do dono. Mas eu não vou deixar. Se invoca o comando. Controle da espada demoníaca. A adaga cai no chão com força. Ele se aproxima e, encarando-a, diz com firmeza. Vou falar só uma vez, por que você não me aceita enquanto ainda estou sendo gentil? Como você consegue me usar, seu moleque arrogante? Responde a voz da espada, tomada pela fúria. Cian apenas sorri. Controle da espada demoníaca. Controle da espada demoníaca. Controle da espada demoníaca. Controle da espada demoníaca, repetia Cian, a voz firme, implacável. A cada repetição, a cabeça da entidade se afundava cada vez mais no chão, como se a terra estivesse obedecendo ao comando dele. E agora? Pergunta ele, encarando a criatura que se contorcia. Tá bom, eu vou te aceitar, humano, responde a espada, finalmente se rendendo à situação deplorável em que se encontrava. Ele ameaça dizer o comando mais uma vez, só para garantir, mas antes mesmo de terminar a frase, a espada rapidamente se adianta. Mestre! Exclama ela. Satisfeito, Cian sorri. Agora que já fiz tudo o que queria aqui, é hora de voltar. Fiquei tempo demais fora. Ele sai da sala do altar onde recuperou a espada demoníaca. O ar da floresta bate em seu rosto. Ah, faz tanto tempo desde que eu senti ar fresco, comenta a voz da espada, agora com mais leveza. A névoa ao redor da adaga começa a tomar forma, uma sombra envolta em chamas roxas e movimentos suaves. Ei, mestre! Qual é o seu nome mesmo? Pergunta a criatura animada. Cian. Cian Verte. Cian, então Aeru realmente escolheu uma criança como você? Na minha vida passada, sim, responde ele, com naturalidade. A espada para, confusa. Vida passada? Que diabos você tá falando? Eu já morri uma vez. O quê? Mas a atenção da entidade é subitamente capturada pela presença da espada sagrada do Deus da Luz, ainda no outro cômodo do templo. Ele ainda está dormindo, hein? Comenta ela, vai ter que esperar mais uns 20 anos pelo dono dele. Você fala como se soubesse do futuro, rebate Cian. Sem aviso, ele desfere um golpe seco com sua adaga direto no cabo da espada sagrada. Até sua própria espada se surpreende. O que você vai fazer com isso? Cian segura um pedaço quebrado da espada do Deus da Luz nas mãos e sorri de forma enigmática. Quem sabe? Talvez isso torne as coisas um pouco mais interessantes no futuro. A cena então corta para uma carruagem que se afasta do castelo, seguindo em direção ao pôr do sol. Chegando ao destino, Cian desce da carruagem vestindo sua armadura. Inacreditável que esse dia finalmente chegou, o tempo voa, pensa ele, contemplando o ambiente.
Saudações ao Duque, dizem os soldados, enquanto ele se curva diante do próprio pai, cercado por diversos cavaleiros. O Duque o encara com seriedade. Vou perguntar pela última vez, você ainda está determinado a ir para a linha de frente do campo de batalha? Sim, senhor. Meu coração sempre pertenceu ao campo de batalha, responde Cian, sem hesitação. Abra, ordena o Duque a um dos cavaleiros ao lado. Sim, senhor, responde o cavaleiro, desenrolando um pergaminho. Cian observa curioso o pedaço de papel. Assim que o cavaleiro joga ao chão, símbolos mágicos começam a brilhar no centro do papel. Uma invocação é ativada, liberando uma onda mágica que se transforma num monstro de crina flamejante. Cão infernal? Pensa Cian, surpreso. Deixar seu lado. Imagina a cena, um cão infernal, de olhar ameaçador, chega rugindo como uma besta demoníaca. O que ele quer? Fazer o Vale Lemia tremer? Pois é, essa criatura do baixo escalão está aqui para um teste, e não é qualquer teste. O Duque, com sua sabedoria e olhar impiedoso, diz, você deve ser responsável por cada uma das suas ações. Prove sua força, mostre que tem determinação. E lá vamos nós, compensa, que não parece nada empolgado, mas é claro que ele tem que dar conta. Enquanto ele tenta encontrar coragem, lembra-se de um treinamento com Cian. Cian, aquele que, como quem não quer nada, desafiou Pensa para um duelo. Ele não estava brincando, não. Falta pouco para o prazo final com o pai de Pensa, e nada de ficar só balançando espada no ar, certo? Eu preciso sentir o peso de uma batalha real, alguém da minha idade, tipo o jovem mestre Kran, ele diz. Mas, Soiler, Kran está correndo toda vez que vê Pensa. Que situação, não? Mas tudo bem, Cian decide que vai lutar com Pensa, mas com uma condição, só vou te atacar com a espada na bainha, foco total na defesa. Pode me atacar à vontade. Pensa, tá, tudo bem, vamos lá. E o duelo começa. Pensa se prepara para o impacto, Cian avança com um golpe, e, como quem não espera, Pensa se vê em uma situação um tanto desconcertante. Isso foi pesado. Não posso acreditar que a espada de uma criança de 10 anos de idade faz isso, pensa o cavaleiro, completamente surpreso com a velocidade do garoto. Cian não dá folga, mas no final, o resultado não é dos melhores, ele ainda tem muito a aprender. Como eu pensava, não consigo ganhar de você ainda, Cian diz, exausto. Mas, tudo bem, é tudo aprendizado, né? O jovem mestre vai ficando mais forte a cada dia, e é impossível não notar o progresso. Ele até atrai uma surpresa monstruosa em seguida. Literalmente. E então, um monstro aparece. Pensa, ainda em dúvida sobre o que fazer, tenta bloquear um golpe que vai direto para o olho da criatura, mas, falha. Com minha força atual, lutar contra monstros ainda é demais, pensa, mas ele não se intimida. Ele sabe o que precisa fazer, vou matar esse bicho agora. Ele vai com tudo, um golpe certeiro no pescoço do monstro, e um banho de sangue. Isso é desperdício, poderia encher algumas garrafas com esse sangue, né? Pensa reflete com um humor macabro, enquanto a galera ao redor fica boquiaberta com o que acabou de acontecer. O pai de Cian, impressionado, não consegue evitar um sorriso de orgulho. Impressionante, ele diz, aplaudindo. Verei você no campo de batalha. E é aí que a pressão realmente começa. No meio dessa loucura, o Duque olha para Cian e diz, você é uma espada demoníaca, é isso que você é. E Cian, com aquele jeitão descontraído, responde, o quê? Você não acha que sou uma faca de cozinha não, né? Brincadeiras à parte, o garoto ainda tem muito que aprender e mostrar. A espada? Bem, ela não está só descansando. Eu preciso de sangue para ganhar força, ela pede, olhando para o monstro morto. Mas, calma, Cian diz, tudo bem, logo você vai ter o que precisa, até você não aguentar mais. E aí, como se o dia não tivesse ficado agitado o suficiente, aparece um ogro. Sim, um ogro. E o Duque não perde tempo, faça uma linha de defesa e matam-no de uma vez. Não deixem ninguém vivo. Ele prepara suas tropas, e a magia entra em ação, deixando os ogros presos, enquanto os cavaleiros avançam para atacar. Cian, por enquanto, observa tudo da sua posição estratégica. Jovem mestre, por que você quis vir para um lugar como esse? Pergunta sua empregada, que se esconde atrás do cavalo. Ele pensa consigo mesmo, lembrando do quanto esse lugar lhe trazia nostalgia. Voltar para cá, isso é um inferno, como sempre, reflete, lembrando-se do quanto a situação poderia ser desesperadora. Qual é a sensação de estar nas linhas de frente? Pergunta o pai, seu tom um pouco mais sério. Cian responde, um pouco nervoso. Como pode ver, você nunca saberá quando vai morrer neste lugar. Por isso, nunca baixe a guarda, alerta o pai. Tudo bem, vou manter isso em mente, pai, responde Cian, tentando se adaptar à situação. Nas linhas de frente, situações como essas são muito comuns. Normalmente, temos de 3 a 4 batalhas por dia, e cada uma delas tem um manual detalhado de resposta, explica o pai. Ele continua, com cavaleiros avançados e capazes, como núcleo, cuidando de todos os monstros que tentam cruzar as linhas da frente, nossa missão é mais focada na retaguarda, onde é mais seguro. Mas com os guardas tão disciplinados, nem terei a chance de alimentar a Siren. Enquanto isso, Cian pensa, aguardando pacientemente pela hora do jantar, enquanto Cian analisa a situação e busca uma maneira de se juntar à luta. Sua empregada, ainda escondida, treme de medo, e ele a questiona sobre o motivo de não partir. Ela explica que não pode viver sem a ajuda dele, e que se fosse embora, ninguém cuidaria de Cian.
Após uma breve discussão, Emily sai da cabana, deixando-o sozinho. Será que eu deveria ir atrás dela? Pensa Cian. É assim que ela trata o seu mestre, diz ele, furioso. Para fingir que está dormindo, ele coloca um boneco que parece com ele em sua cama, tentando enganar quem o observaria. No entanto, Emily acorda e questiona o que ele está fazendo. Você está planejando sair para se exercitar até mesmo neste lugar? Pergunta ela, surpresa. Sim, te acordei. Você é bastante diligente. O Duque estaria orgulhoso de você se soubesse disso. Enfim, estou saindo. Cuide das coisas, como de costume. Agora estou dormindo, entendeu? Diz Cian. Tudo bem, concorda Emily. Por ser na linha de frente, as atividades de guarda noturno são reforçadas. Então, se eu não me mover agora, sair livremente vai ser bem difícil, pensa ele, liberando seu poder de camuflagem. Se eu me lembro bem, há muitos monstros por aqui. Este é o lugar perfeito para usar a Kirin, não é? Continua, refletindo sobre sua situação. Kirin responde com um forte cheiro de sangue. Mestre, não consigo me segurar, me deixe cortar algo, diz ela, ansiosa. Monstros saltam para atacá-lo, e Cian responde com determinação. Muito bem, Kirin, faremos do seu jeito, ele diz, começando a matar os monstros. Espada da névoa, tempestade da névoa impetuosa, ele grita, destruindo seus inimigos. Após acabar com os monstros, ele drena o sangue das bestas e começa a beber. Isso é bom. É minha primeira vez sentindo algo tão refrescante depois de despertar, comenta Cian. Ótimo, vamos continuar treinando assim. Quanto tempo você acha que vai levar para ficarmos mais fortes matando esses vira-latas? Pergunta Kirin. Não se preocupe. A noite é uma criança, e há muitos monstros por aí ainda. Estou animada, responde a espada. Em uma montanha distante, algumas carruagens, seguidas de cavaleiros, sobem. Dentro de uma das carruagens, uma jovem garota e uma mulher conversam. Eu ainda acho que as linhas de frente são perigosas demais. Por que não damos meia volta? Diz a mulher. Eu te disse para não me tratar como uma criança. Eu sou a princesa real do Império. Quantas vezes tenho que te falar? Sou obrigada a ajudar meu pai em suas viagens, responde a princesa, irritada. Eu realmente vou ficar chateada se você mencionar isso mais uma vez, avisa. Entendido, princesa, responde a mulher. Ah, isso me lembra. Tem umas notícias dizendo que o filho mais novo da família Vert está nas linhas de frente. Ele deve ter mais ou menos a sua idade. O Duque Vert trouxe o filho mais novo. O Duque não iria trazê-lo, a criança que se voluntariou para isso. Vocês dois têm a mesma idade, então deveria tentar se dar bem com ele, diz a mulher, tentando suavizar a situação. Como se eu me importasse com algo tão trivial. Esqueça. Vou dormir um pouco, diz a princesa. Entendido, concorda a mulher. Qual é o nome dele? Pergunta a princesa. Ah, é Cian. Tenho certeza de que o nome dele é Cian Vert. Cian Vert, né? Questiona a princesa. Voltamos ao campo de batalha, onde os soldados já terminaram seu trabalho por enquanto. Verifiquem se há algum ferido, ordena o Duque. Todos bem, responde um dos soldados. Bom trabalho, vamos voltar, diz o Duque. Quando ele olha para o lado, vê Cian tirando sua espada do peito de um monstro caído. Como está se sentindo nas linhas de frente? Pergunta o pai. Estou aprendendo algo novo a cada dia, pai, responde Cian. É mesmo? Pensei que você iria querer voltar. Você aguentou bastante tempo. Estou orgulhoso de você, diz o pai, surpreendendo Cian com a sinceridade. O pai continua, tenho algo a te dizer amanhã, então vem até minha tenda pela manhã. Nunca vi meu pai tão bondoso antes, pensa Cian. Sim, pai, ele responde. Logo, vemos Cian lutando contra outro monstro, uma espécie de minhoca que ataca ele. Ele consegue desviar, mas sente que está em uma situação difícil. Elas só deveriam aparecer em locais mais profundos do vale, pensa ele, e Kirin comenta, mestre, você está tendo dificuldades. Por que não me deixa lidar com isso? Deixar você lidar com isso? Acha que sou um idiota? Não é nada disso. Prometo que vou te usar só por um momento. Depois, vou te devolver o controle, diz Cian. A espada se recupera imediatamente após qualquer ferimento. Não vai ser útil continuar atacando, ela diz. Ela está certa. Vai continuar para sempre assim. Já faz um mês desde que vim para a linha de frente. Bebi o sangue de incontáveis bestas demoníacas, mas sinto que não é o suficiente, pensa Cian. Acho que não tenho escolha. Vou fazer o que tiver que fazer. Vamos, Kirin, vamos fazer loucuras, diz ele. A espada responde com a névoa intensa, e Cian se deixa controlar por ela. Ele libera um poder devastador que corta o corpo da minhoca de forma implacável. Vou cortar sua pele em pedaços, ele diz, enquanto desfere o golpe. Espada da névoa, 8 pétalas trêmulas, ele completa, cortando a minhoca pedaço por pedaço até a vitória. Não faz muito tempo desde que foi morto. A mana é bem poderosa. Será que um demônio fez isso? Pergunta Elkin, enquanto ele e outros cavaleiros, junto com o Duque, percorrem o campo de batalha, vendo animais mortos que nenhum deles matou. Não podemos ignorar a possibilidade de um demônio estar envolvido, responde o Duque. Inspecionem a área e queimem os cadáveres imediatamente, ordena o Duque. Sim, senhor. Esses traços me parecem familiares. É como um déjà vu, pensa o Duque. Vossa Graça, acho que você precisa ver isso, diz Elkin, chamando a atenção do Duque.
O Duque segue até onde Elkin está e se assusta ao ver que há uma minhoca da morte morta no local. Isso é, uma minhoca da morte. Quem poderia ter matado uma dessas assim? Pensa o Duque. Ele começa a se questionar se uma certa organização pode estar envolvida. Se, enquanto continua seu treinamento com a espada, reflete sobre a manifestação da espada demoníaca, que permite que a carne domine seu corpo, para que ele possa usar seus verdadeiros poderes. Contudo, caso eu abaixe minha guarda, ela pode dominar meu corpo permanentemente, ele pensa, consciente dos riscos. É por isso que usá-la para derrotar um monstro já estressante é complicado. Foi bom ter bebido todo aquele sangue. Meu corpo inteiro dói, mas se fosse um mês atrás, ele estaria quebrado, reflete. Eu já entendi, diz a espada, calmamente. É apenas a sua aparência que é infantil. Você não age ou fala como uma criança. A maneira como você consegue me suportar é mais eficiente do que seria esperado de alguém em sua primeira vez. E você também sabe. Embora sua aparência seja infantil, suas ações e palavras não refletem isso. A maneira como você consegue me suportar é impressionante, e certamente não parece ser a sua primeira vez. Além disso, você domina a geografia do Vale de Lemia como se a conhecesse de cor, e suas técnicas de espada, próprias da Neva, são tão refinadas que parecem ter sido moldadas ao longo de pelo menos 30 anos de prática. Você também mencionou que morreu uma vez, o que me faz acreditar com certeza. Você é um regressor, não é? A espada, então, questiona. Isso não era óbvio desde o momento em que você falou sobre ter morrido. E a resposta é simples, sim, você deveria ter notado. Mas, com sua preguiça habitual, ignorou essa pista. Matar alguém como você deve ter sido um grande desafio, diz a espada. Se eu tivesse que adivinhar, diria que você foi morto por um usuário da Durandar. Existem duas possibilidades, ou foi em um duelo, ou foi traído. Tenho uma sensação de que foi a segunda opção. Por que acha isso? A espada insiste. Você olhou para a espada sagrada como se fosse um pedaço de lixo. Seria um erro não perceber isso. Seu objetivo, então, deve ser vingança. Mas tenha em mente, diz a espada, se eu te pegar vacilando ou se você perder, eu vou te devorar. Saiba o seu lugar. Eu não sou idiota, respondo, enquanto pressiono o dedo contra Kairen. Ela não mudou nada, continua sendo a mesma que eu conheci na minha vida anterior. Ela permanece a mesma. Saio da cabana e, do lado de fora, a cena parece um pouco mais caótica do que o normal. Jovem mestre, você acordou? Emily pergunta. Sim, acordei. Ela me diz que alguns cadáveres de monstros de alto nível foram encontrados perto da entrada do vale. Ela está se referindo à minhoca da morte. Faz tempo que monstros de alto nível não aparecem por aqui, perto dos campos. Tem algo suspeito acontecendo ou você está falando de mim? Eu me questiono internamente. Então, Emily fala novamente, o Duque deseja vê-lo de imediato. Ótimo, penso, não consigo lidar com os cadáveres dos monstros porque, de repente, os soldados apareceram do nada. Meu plano era aproveitar um tempo tranquilo antes de entrar na academia, mas parece que a situação tomou outro rumo. Que saco, murmuro, meu pai deve ter percebido que fui eu. Assim, dou os cumprimentos ao meu pai e entro na sala. O Duque me olha e, como de costume, começa a conversa. Sente-se, jovem Cian. O que eu vou inventar agora? Penso. Eu simplesmente digo, fui para a cama mais cedo, estava cansado. Meu pai me observa, mas algo me chama a atenção. Ele fala sobre a minhoca da morte que apareceu ontem à noite, e eu percebo que as técnicas de espada que usei me lembram muito as de Sam. Isso é estranho, parece que ele está começando a suspeitar. Cian, ele diz, tenho certeza de que você ouviu sobre o que aconteceu ontem. O Duque continua, falando sobre uma misteriosa organização de assassinos da Neva, que existe desde tempos antigos. Sua característica peculiar é a névoa negra que deixa para trás, uma marca indelével que os associa ao deus Aeru, que os sustenta. Se minhas teorias estiverem corretas, o Duque diz, a névoa foi a responsável pela morte da minhoca da morte e das outras bestas. Ele me avisa para tomar cuidado, já que o Império irá investigar o ocorrido. Eu apenas concordo com um simples sim, pai, sabendo que ele não suspeita da minha verdadeira identidade. Mas não faz sentido ele estar envolvido com essa organização. A conversa segue, até que meu pai menciona que a sua majestade vai visitar hoje. A visita do imperador, isso me incomoda. Eu não estava preparado para isso. Um soldado chega anunciando a chegada do imperador, e logo vejo descer de seu cavalo, cumprimentando meu pai. Oh, esta é a criança? Pergunta o imperador. Ele se apresenta como Cian Vert, filho mais novo do Duque Vert, e os olhares começam a cair sobre mim. Eu sei que meu pai só me pediu para me mostrar e fazer uma boa impressão. Não era algo que eu esperava, mas, em minha vida passada, sempre fiquei preso dentro de casa quando o imperador visitava. Agora, no entanto, vejo que ele só queria que eu fosse seu representante. Então, o imperador diz, quero apresentar alguém. Ele abre a porta da carruagem, e de dentro dela sai a princesa. Sou a quinta princesa do Império, Yuziferen Verus. Ela se apresenta com uma leve postura triste, e eu sei que ela é conhecida como a princesa trágica, uma figura com um passado sombrio. O imperador, então, me pede para escoltar a princesa por um dia. Nós temos a mesma idade, então, provavelmente, nos veremos na academia, ele diz. Eu não quero fazer isso. Meu pai provavelmente quer que eu forme uma amizade com ela, assim como ele tem com o imperador, mas ele escolheu a pessoa errada. Ela não pode se tornar minha amiga, nem que eu quisesse. Mesmo sem poder revelar o que sei sobre o futuro, o simples fato de eu estar nessa situação já me irrita. A princesa pergunta, surpresa, por que o rio está tão vermelho?
Eu explico que o rio de sangue atravessa todo o vale de Lemia, sem um motivo especial, a não ser os cadáveres das bestas demoníacas que se atiram nele para morrer, deixando a água vermelha pela decomposição da mana. Ela, assustada, pergunta o que há no final do rio, e eu lhe conto que é o reino demoníaco, onde vivem os demônios. Se continuar seguindo o rio, ela poderia até mesmo encontrar o rei demônio. Mas, claro, ninguém em sã consciência faria isso. De repente, uma luz amarela sobe ao céu, e a princesa pergunta: o que é isso? Eu explico que é um sinal do terceiro posto de vigia no oeste, alertando sobre a aproximação de bestas demoníacas. Protejam Sua Majestade! O duque grita, enquanto o imperador, já enfadado, puxa sua espada. Não estou aqui para passeios, vamos à batalha! Ele diz. Em seguida, todos começam a se preparar para a luta contra as bestas demoníacas. A princesa, surpresa, pergunta se eu sou capaz de lutar. Eu, apenas, respondo que sim, mesmo que fique apenas na retaguarda. Deixar seu like e se inscrever no canal. E, eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura. Salve rapaziada, como é que vocês estão, meus guri? Hoje tem uma novidade da novidade, meus filhos. A parada que a gente vai ver hoje é daquelas que vai surpreender até os mais casca grossa. O nome do manhwa de hoje é O Filho Regressado. E olha, vou te contar, isso aqui deu um trabalhão danado, viu? Foi muito cansativo, mas valeu cada segundo. E pessoal, eu tô usando essa voz aqui só de zoeira, mas se o Momo deixar, a gente continua, hein? Enviem aí pra ele, vamos ver se ele topa. Você consegue lutar contra bestas demoníacas? Silêncio por um instante enquanto a princesa encara Xian, surpresa com a pergunta. Sim, mesmo que eu fique apenas de suporte, você deveria ir ao seu esconderijo, e leva com você. O rosto da princesa se contorce em confusão e urgência, enquanto sua acompanhante observa a cena com um olhar de desconfiança. Pessoas morrem aqui, Vossa Alteza, não é um parquinho. Uma única decisão pode decidir sua sobrevivência e uma guerra. Mas a princesa, sem se intimidar, fez birra. Eu não ligo, vou e ninguém vai me pedir para voltar. Eu quem, então intercedeu, com respeito e preocupação. Sim, jovem mestre, irei substituir os cavaleiros reais e escoltar Vossa Alteza para sua segurança. Vamos, Vossa Alteza. Mas as palavras de Xian cortaram o ar com uma dureza inesperada. Imprudente. Como se atreve a tratar uma princesa dessa forma? Dúzias de cavaleiros podem morrer por sua teimosia. Só uma decisão pode definir sua sobrevivência. E quem sabe, até uma guerra, Xian continuou, sua voz carregada de gravidade. Você pode se responsabilizar por todas essas vidas? Suas palavras fizeram a princesa vacilar, seus olhos se umedecendo enquanto ela sentia o peso da realidade. Se vai chorar como uma criança, pode voltar, Vossa Alteza, Xian disse, dando as costas e partindo para o campo de batalha. A batalha, agora em pleno curso, revelava a crueldade do que estava por vir. Lesmas gigantes devoravam soldados inteiros enquanto o duque gritava, tentando manter as linhas de defesa intactas. Avancem, voltem para a formação, protejam Sua Majestade e matem todos os monstros, não poupem nenhum deles. A guerra estava em pleno estalo, mas por trás das linhas, uma história diferente se desenrolava, uma trama silenciosa e sombria no Império de Ozefê. Dion Severus, o imperador, não era apenas um monarca, mas também uma figura enigmática, temida e respeitada. Ele tinha duas esposas, Diana Kiseli, falecida, e Cassandra Népelus, sua atual consorte, que gozava de grande poder dentro do Império. No entanto, sua filha bastarda, Aren Severus, a quinta princesa, vivia à sombra da família real, desprezada por muitos devido à sua origem plebeia. Ela era chamada de princesa trágica, por aqueles que a viam como um estorvo, condenada por sua ambição. Só se você quiser ser como ela, viva sem ambição, disse Kiren a Xian, lembrando-lhe de uma lição que ele nunca esqueceu, mas que sua mente teimava em rejeitar. O imperador é habilidoso, Xian refletiu, seus pensamentos em um turbilhão. Ai, o sagrado, pensou ele, enquanto a batalha ao longe fazia o céu parecer ainda mais pesado. Com um movimento certeiro, o imperador Dion demonstrou sua maestria em magia, eliminando uma das criaturas demoníacas com facilidade. Um mago de alto calibre, ele seria líder da associação de magia, se não fosse pelo trono. E enquanto ele se concentrava na guerra, Villard, seu fiel amigo, trouxe notícias ainda mais perturbadoras. A névoa negra, começou Villard, com uma expressão sombria. Esses assassinatos de nobres, todos estavam corruptos, mas a névoa negra estava presente em todos os locais. Uma conspiração estava em andamento, uma sombra que pairava sobre o Império, e Xian sentiu a tensão crescer em seus ombros. Já encontrei traços disso aqui ontem. Parece que os seguidores da névoa negra estão se movendo novamente. Antes que ele pudesse refletir mais sobre isso, Villard fez um pedido simples, mas carregado de significado. Se eu morrer antes de você, cuide dela. Mas Xian, com a mente afiada, sabia que a tarefa não seria fácil. Você tem razão, Villard continuou, percebendo a preocupação em seu olhar. Há quem queira culpar a quinta princesa por esses assassinatos. E o nome da princesa Aren reverberou na mente de Xian, trazendo à tona uma série de questões sobre lealdade e traição. Enquanto isso, a vida dentro da cabana do protagonista parecia tranquila até a chegada de uma garota encapuzada. O que você está fazendo aqui? Perguntou Emily, preocupada com a visita inesperada. A garota retirou o capuz e revelou sua identidade. Era a princesa.
Quanto tempo faz desde que você chegou aqui? Perguntou ela. Xian, desconfortável, respondeu. Acho que um mês. A princesa, com um sorriso tímido, pediu, pode nos deixar sozinhos? E Emily, sem hesitar, saiu, permitindo que os dois ficassem a sós. Eu não sou fácil de lidar, pensou Xian, enquanto a princesa se desculpava por sua atitude anterior. Eu teria dito a mesma coisa no seu lugar, Xian respondeu, com um tom mais suave. Mas a princesa, em sua vulnerabilidade, parecia procurar algo mais em Xian. Você vai pra academia, né? Vamos? Não acho que posso te ajudar, Xian disse, suas palavras diretas. Se veio aqui pra fazer amizade, por favor, vá embora. O silêncio pairou entre eles por um momento até que a princesa, com um suspiro, falou, realmente acha que sou apenas uma princesa em nome? Não há benefício em ser amiga de alguém como eu. Foi quando ela mencionou o nome do irmão de Xian, Ashel. Como você conheceu o meu irmão? Perguntou ela desconcertada. O momento estava prestes a se transformar em algo perigoso. Antes que Xian pudesse responder, Emily entrou correndo, gritando, eles estão atacando. E em um piscar de olhos, a cabana foi destruída por um golpe, e o caos se instalou. Mas Xian, com seu olhar focado, sabia que a situação estava longe de terminar. A guerra, tanto interna quanto externa, estava apenas começando. A batalha intensifica à medida que um pilar começa a desabar, prestes a esmagar os dois. Emily, com os olhos desesperados e cheios de lágrimas, vê a explosão acontecendo e é arremessada da tenda. A fumaça se espalha enquanto ela tenta se recompor, chorando em pânico, sem saber onde Xian está. De longe, os outros soldados avistam um gigante ogro e percebem que a tenda onde o jovem mestre estava foi completamente destruída. O ogro, gigante e imponente, levanta seu bastão e o terror se espalha. O que significa isso? Pergunta o imperador, com um semblante tenso, à medida que um cavaleiro se aproxima, informando que a tenda da princesa Aren foi atacada por uma criatura de nível elevado. Reúna todas as tropas do fronte de batalha e leve-as para protegê-la, ordena o imperador. E me diga, quem ela foi encontrar em um lugar tão perigoso? Enquanto isso, o ogro gigante continua destruindo a base com fúria e, escondido entre as sombras, Xian observa, incrédulo. Ele sabia que esses monstros só apareciam nas profundezas do vale. Isso é minha culpa, pensa ele, desconcertado. É quando Emily, entre soluços, chama por ele. Jovem mestre, eu achei que você tinha morrido. Xian, com um movimento rápido, se vira e vê Emily chorando desesperadamente. Ele se lembra do momento do impacto, quando conseguiu desviar a tempo do golpe fatal. Claramente, alguém que subjugou o exército do rei demônio não morreria para um simples troll, pensa ele aliviado, mas ainda em alerta. A princesa Aren, sem esconder a preocupação, pergunta sobre os cavaleiros. Eles vão ficar bem? E Emily, com um sorriso forçado entre as lágrimas, garante, eles são muito fortes. No entanto, Emily chora, culpando-se pela tragédia. E se eu não tivesse estado ali, nada disso teria acontecido, tudo é minha culpa. Os cavaleiros, com coragem, tentam acalmá-la. Não se preocupe, Vossa Alteza, nossa obrigação é proteger todas vocês. Xian, com um sorriso tranquilo, a tranquiliza. Podem confiar, eles entregarão suas vidas por sua segurança. Mas no instante seguinte, a realidade se abate sobre eles. O som de um golpe aterrador ecoa, e uma enorme mão de ogro se aproxima, esmagando um dos cavaleiros. Cuidado! Grita Xian, enquanto o coitado é levantado, esmagado pelo gigante. O jovem mestre rapidamente se posiciona, gritando para a princesa, fique nas minhas costas. O ogro parece sentir algo no ar, como se fosse atraído por um cheiro específico. Eu sabia, murmura Xian, percebendo que essas criaturas estão atrás dele. Emily, leve a princesa e fuja, ordena Xian, mas antes que ele termine, Emily já havia agarrado Aren e estava correndo, uma agilidade surpreendente. Maldita, é rápida quando precisa fugir, pensa Xian, observando as duas saírem correndo para longe. O ogro, faminto e sedento por destruição, aproxima-se rapidamente. Mas Xian, com raiva e sem muitas opções, não hesita em agir. Essas criaturas estão caçando por mim, que cheiro é esse que elas estão sentindo? Kiren, do fundo da mente de Xian, responde em tom sarcástico. Para ficar forte, você tem bebido o sangue de muitas criaturas demoníacas. Agora para os monstros, seu cheiro é uma isca irresistível. Raiva. Isso só aumenta o ódio de Xian. Maldita Kiren, sabia disso e não me falou. Ele pensa, fúrio. Ela sorri e diz, você esqueceu, o que eu quero mesmo é o seu corpo. Xian, em um acesso de raiva, agarra e a pressione com força, transformando sua mão na lâmina demoníaca. O que você está fazendo? Pergunta Kiren, sem entender a situação, mas ele já sabe o que precisa fazer. Só há uma opção, eu vou acabar com essa criatura. Xian se prepara, e em um movimento rápido e certeiro, se lança contra o ogro. Com um único golpe, ele arranca o braço da criatura, e em seguida, ataca o pescoço com a lâmina demoníaca. O ogro, em agonia, cai no chão, derrotado. Agora, é só matar os curiosos, Xian diz, como uma calma gélida enquanto ele observa várias outras criaturas se aproximando. As palavras de Kiren, entusiasmadas, chegam aos seus ouvidos. Você está mesmo empolgado para esse festival, não é? Mas Xian não tem tempo para refletir sobre isso. Um rugido imenso corta o ar, e um dragão demoníaco aparece no horizonte, suas enormes asas cortando o céu.
Não tenha medo, diz Kiren, sua voz cheia de ironia. É só um filhotinho. Sion, com um olhar feroz, ativa a lâmina demoníaca e a aponta na direção do dragão. Preciso comê-lo. O dragão ruge novamente, lançando-se contra Sion, que se prepara para o combate. Enquanto isso, a batalha continua fora da tenda. Os ogros invadem a base e o imperador, junto com os cavaleiros, finalmente eliminam o último deles. O imperador, exausto, pergunta com preocupação: encontraram algum vestígio da princesa? Ala, com um olhar sombrio, pede desculpas. Ela estava na tenda do filho de Vossa Majestade. O imperador, agora tenso, responde: deve estar preocupado com seu filho, não? Ala, com frieza, retruca: não, a preocupação agora é com a princesa. O imperador, chocado com a indiferença de seu aliado, só pode pensar: esse pai é cruel. De repente, um mensageiro entra correndo e avisa que a princesa Arém foi encontrada. Ela chega rapidamente diante do imperador, que a observa com os olhos penetrantes. Você está machucada? Pergunta ele, a voz tensa. Não, pai, responde Arém, com calma, mas você precisa correr para salvar o jovem mestre. Ele está em perigo por causa de mim. O imperador, ainda incrédulo, pede que ela se acalme. Explique tudo direito. O pai pergunta a Emily se ela é funcionária de Sion e ela confirma. Ele então pede para ela explicar o que aconteceu. Visivelmente nervoso. Tremendo, Emily conta que Sion atraiu as criaturas para que a princesa pudesse escapar. All, que estava em silêncio, não diz nada, mas um dos cavaleiros afirma lembrar-se da localização. Eles acreditam que, se enviarem o comando, poderão resgatar Sion. O imperador grita com Wallace, exigindo saber por que ele não está dando a ordem para que partam logo. Wallace calmamente responde que eles não vão. O imperador e Aryn se surpreendem e perguntam, em uníssono, o que ele está dizendo. Wallace explica que a recuperação de Vossa Alteza é a prioridade. Ele continua, dizendo que, se aquele local cair, as bestas demoníacas invadirão o Império. Portanto, precisam primeiro reconstruir a base, pois só assim poderão evitar mais perdas. Emily, preocupada, pergunta o que farão com o jovem mestre. Wallace responde que o garoto já cumpriu sua parte ao evacuar a princesa. E é assim que as coisas funcionam na Casa Verde. O imperador e Aryn observam Wallace enquanto ela, atormentada, pensa que, mais uma vez, tudo é culpa dela. De repente, um rugido vindo do céu interrompe seus pensamentos. Ao olhar para cima, Aryn vê o dragão sobrevoando. Ela fica incrédula ao perceber que um garoto está agarrado ao rabo do dragão sendo levado pelos ares. Nesse mundo, os dragões são considerados as criaturas mais próximas dos deuses e as mais evoluídas formas de vida. Normalmente, é uma honra encontrar um ser tão nobre. Por isso, ela se pergunta o motivo de o dragão estar sobrevoando tão próximo dessas pessoas. Aryn grita pelo garoto, e o imperador, surpreso, pergunta a Wallace o que o filho dele está fazendo ali. Wallace permanece em silêncio, e o imperador continua perguntando por que ele não está fazendo nada. Enquanto isso, no alto, Sion está completamente perdido. Ele só queria beber um pouco de sangue, mas as coisas complicaram. Assim que o dragão apareceu, ele o desafiou. Vendo um bando de monstros fracos atacando o dragão, Sion os mandou pra frente e usou sua habilidade de névoa furiosa para cortar todo o campo de batalha. Ele se aproxima do dragão e percebe que ele ainda não é um adulto. Porém, o dragão prepara um ataque, e Sion fica em choque. Uma explosão ocorre, com um laser cortando todo o campo de batalha. Sion desvia por pouco, passando bem ao lado da cabeça do dragão, e o provoca, dizendo que ele é só um moleque. O dragão, irritado, cuspe em sua direção. Sion, com coragem, desvia e acerta um corte no olho do dragão, mas fica suspenso no ar. O dragão aproveita a oportunidade para atacá-lo frontalmente. Quando a morte parece iminente, Sion sorri, ativando sua lâmina de névoa e utilizando as pétalas esvoaçantes para cortar o dragão de várias direções. O dragão cai, explodindo no chão, mas Sion sente que é impossível matar um dragão. Seus ombros estão destruídos, mas ele sabe que agora, com o dragão no chão, é hora do golpe final. No entanto, o dragão bate as asas e começa a ganhar distância. Sion, sabendo que o dragão provavelmente usará o laser novamente, fica surpreso quando percebe que, em vez de atacar, o dragão está fugindo, claramente apavorado. Determinado, Sion grita: "Não vai fugir não, safado", e se pendura no dragão. O problema é que, ao olhar para baixo, ele vê que todos estão observando. Como ele vai explicar isso? Keir, do lado de Sion, pergunta por que ele está agindo como uma estátua. Sion, sem olhar para ela, responde: "Você não está vendo todo mundo ali embaixo?" Keir, irritada, fala que, depois de invocar algo, terá que lidar com as consequências. Sion, com firmeza, responde que, se ela fizer algo demoníaco ali, ele a colocará na estaca. Keir, furiosa, grita: "Então o que vai fazer, moleque do caralho?" Sion, com calma, diz que está pensando, pedindo para ela calar a boca. Lá embaixo, Wallace começa a conjurar uma magia de luz, e Sion reconhece imediatamente que é um ataque de 8 estrelas. Ele não acredita que o imperador vá lançar esse ataque em seu próprio filho, mas é exatamente isso que acontece. O imperador ergue sua espada para o céu, e Luciano, desesperado, exclama: "Que tipo de pai é esse?" O dragão desce tentando se esquivar dos ataques, mas Sion, em tom irônico, diz: "Bom trabalho, parabéns amigo, não tome isso tão pessoal." O problema é que, de repente, uma flecha aparece nas costas do dragão. Sion percebe que não vai conseguir desviar, e ela passa rasgando sua perna, fazendo com que ele seja largado. Ele cai, triste, pensando que perdeu sua marmita. Kay grita para que ele se proteja, mas ele, ainda caindo, responde que não pode usar nenhuma técnica de névoa agora. Kay, irritada, diz que ele vai morrer assim, mas Sion a manda calar a boca. Ele está pensando em algo, ele então tem uma ideia. No final, ele realmente não vai morrer. Kay, incrédula,
vê o que ele está prestes a fazer. Lá embaixo, o rio vermelho surge diante dele. Sion, sem alternativas, decide pular. Não tem escolha, ele pensa, e se joga no rio, sentindo que é uma decisão fatal, mas inevitável. De longe, alguém observa a fuga do dragão e comenta que é raro presenciar algo assim. Seu companheiro de cabelo prateado pergunta se há demônios naquela direção, e o amigo responde que aquela região é habitada apenas por humanos. O homem de cabelo prateado fica pensativo, dizendo que dragões não deveriam ser derrotados por humanos. Ele fica em silêncio por um momento antes de ser interrompido pelo amigo, que pergunta se algo está errado. O homem de cabelo prateado sente uma energia estranha vindo da direção onde Sion e o dragão estavam. Seu amigo sugere que eles investiguem, mas ele está proibido de aniquilar tudo por pura diversão. Ele abre suas asas e diz que, tudo bem, não causará problemas, e sai voando, dizendo que já volta. Enquanto isso, Sion emerge do lago de sangue, se jogando em uma pedra, xingando até a 10ª geração. Ele questiona Keir, perguntando se ela ainda está viva. Keir, coberta de sangue, responde para ele não falar com ela, pois está apenas planejando como matá-lo. Sion, cansado, diz que vai dar uma lavada nela quando voltarem. Ela responde que, tudo bem, mas alerta, acorda pra vida, estamos no reino dos demônios. Sion, tranquilo, responde que não precisa se preocupar. É muito raro encontrar um demônio de alto nível por aqui, ele diz, mas logo em seguida, alguém se aproxima por trás, dizendo, sabia que ia encontrar algo interessante. Sion, surpreso, reconhece imediatamente a voz e se vira. Essa voz era impossível de esquecer. Bastou ele escutar e já sentiu aquele arrepio na espinha. O demônio que estava literalmente pendurado nas costas dele pergunta se ele é humano, e o chão reconhece na hora. É o rei demônio Vecarion. Ele lembra perfeitamente que, no passado, esse mesmo sujeito soltou a mesma fala, que o chão parecia a própria essência do mal juntando tudo em um único ser. Vecarion, impaciente, pergunta por que ele tá calado. Por acaso você não é humano? Vai me ignorar agora. De um instante para o outro, o cara parece grudado nas costas dele de novo, perguntando se ele realmente quer brigar. Sean leva um baita susto e gira o corpo cortando no reflexo. Só que o Vecarion desvia como se fosse nada, mas mesmo assim, um fiozinho de cabelo dele cai. Isso deixa o rei demônio tão surpreso que ele até comenta, achando incrível como as raças têm possibilidades infinitas. Air, sem entender nada, pergunta quem é aquele cara, e o protagonista solta, esse aí é o rei demônio. Ela respira fundo e manda logo a real. Se é o rei demônio, você acha mesmo que vai vencer? E o Sean sabe que ela só falou o óbvio. É simplesmente impossível vencer esse cara. A melhor opção seria fugir dali de algum jeito. O problema é que a mão dele tá tremendo, e ele mesmo se pergunta se tem como escapar dessa. Mas o garoto é surpreendido quando o próprio Vecarion manda ele relaxar. Ele fala como se tivesse vindo até ali só pra brigar com o moleque. Pelo amor de Deus, olha isso. Do nada, ele se joga no chão, deita como se tivesse cansado e solta. Tu acha que eu vou querer bater numa criança? Sean fica ali, torto, olhando pra cena e tentando entender por que esse maluco tá deitado como se fosse um turista. Vecarion repete a pergunta, você é humano mesmo? O Sean confirma que sim. Mas o rei demônio não quer saber como ele caiu ali. O garoto explica que foi levado pelo mar, e Vecarion comenta que pelo jeito é a primeira vez dele naquele reino. Só que ele também diz ter sentido uma energia estranha e pergunta o que exatamente o Sean é. O protagonista responde que é só um humano normal. O Vecarion comentou que sentiu uma energia estranha enquanto estava passeando na Supra. Quando perguntado sobre isso, ele confirma que sim. Em seguida, ele é questionado sobre o que ele, como rei demônio, estaria fazendo naquela situação, já que precisa estar atento às terras sob seu comando. Vecarion se levanta e diz, moleque, o que eu te falei? O outro responde, o rei demônio deve ficar de olho nas terras que manda. Ele aponta para o próprio rosto e continua. Você não está surpreso não, rapaz? Antes que o outro pudesse reagir, Vecarion já começa a gritar. Ele se questiona se alguém realmente o viu em algum momento. Sand percebe que a invasão do reino demoníaco está prestes a acontecer, mas o comportamento de Vecarion está completamente diferente do que ele conhecia. Ele se pergunta o que pode ter ocorrido para mudar tanto a atitude do rei demônio. Han então pergunta, o que o rei demônio quer fazer? Vecarion sorri, respondendo que é imprudente perguntar isso a ele, mas em seguida diz que, no fim das contas, tudo o que ele precisa fazer é garantir que seus subordinados estejam vivos e se alimentando. Se alguém tentar mudar isso, ele vai acabar com todos. Essa é a sua obrigação como rei demônio. Por um breve momento, Sand sente a mesma aura demoníaca que sentiu quando o Império foi atacado pela primeira vez. Ele sabe que precisa impedir que algo assim aconteça de novo. Então pergunta a Vecarion se ele estaria disposto a fazer um trato. Vecarion pergunta, qual seria o trato? Sand explica que no futuro, um incidente acontecerá que colocará em risco a vida de todos os subordinados de Vecarion. O rei demônio pede que Sen explique melhor o que ele está tentando dizer. Sen não sabe os detalhes exatos, mas acredita que esse evento será o estopim para uma guerra contra a humanidade. Caron, de braços cruzados, questiona se Sen realmente acha que ele, o rei demônio, atacaria a terra dele. Sen explica que é exatamente por isso que ele quer fazer o trato. Para evitar que uma guerra comece independentemente do que aconteça. Vecarion, aparentemente sem entender o que está sendo proposto, finge concordar com o trato e pergunta o que ele ganharia com isso. Sen afirma que, não importa o que aconteça, ele ajudará o rei demônio. Caron, se aproximando, diz que Sen aparentemente sabe de algo mais. Suando, Sen é então questionado sobre seu nome.
Vekaron, por fim, promete que manterá essa promessa como rei dos demônios e sai voando, avisando que Sen também deve cumprir a parte dele, já que o trato está selado. Após esse encontro com o rei demônio, alguns cavaleiros encontram Sen, que está saindo de um lago vermelho. Eles comentam que é um milagre ele ainda estar vivo, e como resultado, ele recebe o título de aquele que sobreviveu ao dragão demoníaco. Ele é então levado a um monastério, uma instalação usada como hospital militar. Sen, confuso, pede que alguém repita o que acabou de ser dito. Uma das pessoas hesita, mas acaba gritando se ele quer ser dela. Sen, visivelmente confuso, responde que não está interessado. Ela se surpreende e começa a chorar, dizendo que isso era esperado, pois ela é a quinta princesa e não possui poder algum. Sen, observando, pensa que ela está realmente conseguindo irritá-lo. Ele sabe que a princesa Arin é a parte fraca da família imperial e que, com o risco que ela está correndo, o destino dela parece claro. No entanto, ele não consegue deixar de pensar que o irmão dela, o tal maldito, está envolvido na morte dela. Então ele diz que ela está certa. Atualmente, ela realmente não tem nada a oferecer a ele. Ela não possui um título ou poder significativo, o que a torna uma escolha arriscada politicamente. Apesar disso, ele promete que cuidará dela até que ela consiga se firmar e resolver o que precisa ser resolvido. Arin, surpresa, pergunta se ele realmente fará isso. Sen confirma, dizendo que é uma promessa. Então ela não precisa se preocupar. Ela se levanta e, com confiança, diz que entendeu que, quando ela conseguir se virar, ele reconhecerá seu poder. Ela aponta para ele e, determinada, afirma que, embora não saiba quando, fará com que ele reconheça suas habilidades. Sen, observando, pensa consigo mesmo que, até pouco tempo atrás, ela estava depressiva, e agora está agindo de forma tão arrogante. Antes de partir, ela diz que tem mais uma coisa a dizer. Agradece por ele ter sobrevivido. Ela então vai embora, deixando Shen em silêncio. Enquanto isso, nos arredores do acampamento, em uma floresta, um homem encapuzado observa ao redor. Ele segura um objeto quadrado e sorri, dizendo que agora falta pouco. Nesse momento, uma voz conhecida o chama, Reinald Crimson, então era você. O homem fica paralisado, como se estivesse preso por correntes invisíveis. Uma voz surge por trás dele, explicando que o que ele segura é uma pequena caixa dimensional. Ela afirma que, considerando a linha do tempo, isso foi antes da caixa ser comercializada. A caixa tem a capacidade de guardar qualquer coisa que alguém deseje. De repente, Shen se aproxima e revela que aquilo ali é a obra-prima criada pelo Conselho Mágico. Ele revela ter observado Reinaldo durante um ano inteiro, descobrindo que ele estava contrabandeando itens do Império. Shen pega a caixa e declara que agora tomará para si. Reinaldo, um cavaleiro mágico de 7 estrelas, reconhece Shen e pergunta como ele descobriu sobre isso. Shen ignora a pergunta e diz que Reinaldo provavelmente tem um informante que o ajudou a saber onde ele estaria no momento certo. Shen joga os itens da caixa no chão, enquanto Reinald, ainda surpreso, insiste em não entender o que ele está falando. Shen então responde que não há como mentir sobre isso. Ele explica que o sangue dessas criaturas já está sendo vendido no Império, e que foi dessa forma que Ice lhe enviou o sangue de Hellhound. Reinald, agora suando, começa a se perguntar quem foi que informou Shen e o que está acontecendo. Ele ainda não sabe como Shen conseguiu prendê-lo, mas, ao perceber que a situação está ficando difícil, decide reagir. Usando magia de fogo, ele tenta atacar Shen, enviando uma explosão em sua direção. No entanto, Shen reage rapidamente e desvia da explosão. Reinald, aliviado por ter levado a sério a situação, diz que não podia subestimar o filho de Svert, mas, ao olhar para frente, ele se dá conta de que não há mais nada ali e, de repente, sente sua mão ser cortada. Ele grita de dor, sem entender o que está acontecendo. Ele vê uma névoa à sua frente e, ao perceber que Shen está ali, acredita que ele faz parte dessa névoa. Contudo, antes que possa reagir, Shen o agarra pelo pescoço e o joga contra uma árvore. Shen lhe dá uma escolha. Ou ele admite a verdade e morre de forma tranquila, ou nega tudo e morre sofrendo. Na parte ocidental do campo de batalha, o pessoal está organizando caixas com poções, animados por estarem podendo levar mais suprimentos. Um deles, curioso, abre uma das caixas, mas se ditaba com choque. Dentro dela estava apenas a cabeça de Reinald, cortada. Charon, olhando para Shen, pergunta se ele realmente vai deixar os outros envolvidos viverem. Shen confirma que sim, já que isso é suficiente como aviso. Ele explica que Reinald sempre contrabandeava itens demoníacos para o Império, que acabavam chegando ao Conselho Mágico, onde práticas descontroladas aconteciam em busca de poder. Shen diz que o uso do sangue demoníaco, especialmente por pessoas como Reinald, é impensável e deve ser interrompido. Charon comenta que, nessa nova vida, Shen está apenas vivendo para os outros. Shen, porém, responde que não está fazendo isso por ninguém em particular, mas sim para impedir que outras pessoas usem sangue demoníaco de forma imprudente. Enquanto isso, em uma mansão distante, El recebe uma carta que lhe revela que Shen foi para a linha de frente com o pai dele. Ele fica surpreso, refletindo sobre como esse vilão sabe aproveitar a vida. Ele comenta sobre o irmão mais novo de Shen, dizendo que aquele garoto é problemático de várias maneiras. Então ele se prepara para ir até lá e deixar um like nesse evento. Enquanto isso, Emily, empolgada, observa as malas empilhadas e comemora o fato de finalmente estarem fora da linha de frente. Ela acredita que a academia será muito mais tranquila do que o campo de batalha. Shen, no entanto, pensa que está prestes a entrar em um novo inferno. A academia, no entanto, não é o lugar pacífico que Emily imagina. Shen sabe que é um lugar cruel, onde vidas são destruídas por interesses políticos
políticos e onde inveja e ganância dominam. Curiosamente, os estudos não são a prioridade, mas Emily sonha em encontrar um instrutor de Chad. Shawn começa a perceber que ela provavelmente o seguirá por lá. Algum tempo depois, Shawn está de volta ao Ducado de Verde. Ele escuta um som e, ao olhar para o lado, vê Crunch, um garoto que toma um susto ao vê-lo. Crunch, nervoso, começa a correr e Shawn tenta cumprimentá-lo, mas o garoto já desapareceu. Ao ver isso, pergunta quem era aquele idiota. Shawn explica que é Crunch, mas pede que não se preocupe com ele. Kieran comenta que aquele irmão de Shawn é o completo oposto dele. Shawn, no entanto, acha que não faz sentido compará-los, pois o verdadeiro oposto de si mesmo seria outra pessoa. Quando a porta se abre, Shawn entra na mansão e é saudado pelos mordomos, algo que não acontecia antigamente. Ele reflete sobre como, com o trabalho árduo, muita coisa mudou nesse último ano. Ele coloca a mão na fechadura, mas ao sentir uma energia familiar, diz em voz baixa que reconhece muito bem quem está do outro lado. Ele abre a porta lentamente, certo de que além dela, só pode estar aquele bastardo. Eshel, do outro lado da porta, diz que fazia muito tempo que eles não se viam. Shawn, no entanto, só consegue pensar em manter a calma. Ele não diz nada, e Eshel pergunta se ele se esqueceu de seu irmão. Shawn, tentando se manter impassível, responde que talvez tenha esquecido, já que a última vez que se viram foi quando ele foi para a academia. Mas ao olhar para Eshel, Shawn sente a raiva subindo e percebe que vai ser difícil se controlar. Ele prepara a adaga, certo de que agora vai matar o irmão. Quando Shawn está com a adaga pronta para atacar, a tensão é palpável, mas antes que ele possa fazer qualquer movimento, Kieran segura seu punho com firmeza e lhe avisa que, se ele não quiser ter o crânio esmagado, é melhor se controlar. Ela acrescenta que matar Exel agora não teria graça alguma. Com isso, Shawn se acalma e, com um sorriso forçado, oferece os cumprimentos de irmão mais velho. Exel, aparentemente aliviado, pergunta com um sorriso: "Então você se lembra de mim? Ou é impossível esquecer o rosto de um irmão?" Ele acaricia a cabeça de Shawn, dizendo estar feliz por finalmente saber que o irmãozinho não se esqueceu dele. Exel, então, revela que ouviu falar sobre o progresso de Shawn na esgrima e como ele está se tornando cada vez mais forte. Ele até brinca, dizendo que logo Shawn poderá ajudar a Casa Vert, ou melhor, ajudar Exel no campo de batalha. Shawn responde, com um semblante mais sério, que isso é verdade e que está realmente ansioso para ajudar seu irmão nas batalhas que estão por vir. Exel olha para ele com uma expressão de alívio e diz que está muito feliz em ouvir isso, pois a verdadeira razão de ele ter vindo até ali foi justamente para encontrá-lo. Shawn, por dentro, começa a perceber que Exel está ali não por fraternidade, mas por interesse em usá-lo, algo que o incomoda. No entanto, ele escolhe relaxar a tensão e responde friamente que também estava ansioso para ver o irmão. Enquanto isso, Emily, completamente exausta, entra na mansão com as malas dos dois e joga-as no corredor. Ela solta um suspiro, dizendo que aquilo foi uma tarefa difícil demais. Ela grita para a porta, perguntando como Exel teve coragem de deixar tudo para ela carregar. Nesse momento, Exel aparece na frente dela com um sorriso, dizendo que ouviu falar sobre a proximidade dela com Shawn e que espera que ela continue trabalhando duro para ele. Exel se retira, e Emily, irritada, grita com Shawn, dizendo que quase morrera de susto ao ver Exel e que ele deveria ter avisado que ele estava ali. Shawn calmamente pede para ela sair um pouco, sem dar maiores explicações. Emily, confusa, pergunta o porquê. Shawn a olha friamente e, com uma expressão séria, avisa que não se repetirá. Isso a assusta, mas ela, decidida, sai do local. Já no banheiro, Shawn está se sentindo mal. Ele vomita na privada, tonto, e pergunta a Kieran o motivo de ela ter o parado. Kieran responde que ele deveria estar agradecendo. Ela lhe explica que, se ele fosse derrotado, ela teria a chance de assumir o corpo, mas ele não entende a lógica disso. Kieran, sorrindo, diz que quanto mais ódio ele sentir, melhor para ela. Shawn, percebendo o que ela quer dizer, sorri ironicamente, percebendo a verdadeira natureza de Kieran. Enquanto isso, um homem entra na sala de Exel, trazendo notícias importantes. Ele informa que a localização da segunda jovem Lady foi confirmada. Exel pergunta onde ela está, e o homem responde que ela está morando no continente norte, nas terras dos elfos em Proina. Exel sorri, impressionado com a habilidade da jovem de se conciliar até com uma raça que odeia estrangeiros. Ele considera isso um reflexo de sua afinidade e pede para ser informado caso ela comece a retornar para o Império. Os servos de Exel começam a se preocupar com a expressão de Shawn, que os observou com um olhar intenso. Exel percebe que Shawn pode estar escondendo algo, e isso o deixa inquieto. Ele decide que vai observar de perto o que está acontecendo com seu irmão, já que não pode deixar essa estranheza passar despercebida. De volta à mansão, enquanto as carruagens se preparam para partir, Emily está frustrada com Shawn, reclamando do jeito como ele a tratou. Ela grita para ele não ficar triste só porque ela não estará ao seu lado. Shawn, com um sorriso forçado, responde que entendeu, fazendo uma expressão boba. Emily, preocupada, começa a gritar mais, dizendo que mesmo que ele seja espancado por todos, não deve perder a coragem. De longe, ela grita para que ele volte bem. Shawn, tocado pela lembrança de quando tinha 8 anos e ficou doente, lembra-se de como Emily foi a única pessoa que cuidou dele, carregando-o nas costas embaixo da chuva para procurar um médico. Ele sabe que, se não fosse por ela naquele dia, provavelmente teria morrido. Ele sorri para si mesmo ao lembrar disso e, ainda em pensamento, comenta que, se Emily continuar seguindo dessa forma, ela pode acabar morrendo. Ele não pode levá-la para a academia, pois ela é muito preciosa para ele. A carruagem segue seu caminho, e Shawn fica surpreso ao perceber que colocaram 6 cavaleiros intermediários apenas para escoltá-lo. Ele sente que algo está errado.
já que provavelmente verá algum tipo de sangue antes de chegar à academia. Quando a carruagem finalmente para, Sean percebe que está sendo levado para um local isolado, bem longe do caminho para Sephiron. Os cavaleiros, que disseram anteriormente que estavam próximos da cidade, mentiram sobre a localização. Sean decide sair da carruagem e finge que está apenas aproveitando o ar fresco, mas já sabe que estão tramando algo contra ele. Cercado pelos cavaleiros, ele pergunta quem deu a ordem para atacá-lo. Um dos cavaleiros hesita, mas um sorriso malicioso surge no rosto de um deles, revelando suas intenções. Sean, com um olhar ameaçador, pergunta mais uma vez quem deu a ordem. Um dos cavaleiros, em um movimento desesperado, puxa a espada e tenta atacar. No entanto, antes que a lâmina possa alcançar Sean, a cabeça do cavaleiro é decepada de uma só vez, caindo no chão como um saco de lixo. Os outros cavaleiros ficam em estado de choque, sem saber o que fazer, enquanto Sean os encara, perguntando novamente quem foi o responsável. À medida que a luta se desenrola, os outros cavaleiros tentam atacar, mas Sean os derruba rapidamente, cortando-os com precisão. Um deles tenta fugir, mas antes que possa sair correndo, Sean já o atinge com uma lâmina certeira. Ao final, o último cavaleiro, completamente paralisado pelo medo, cai no chão, chorando e perguntando por que ele foi tão facilmente derrotado por uma criança de 11 anos. Sean, implacável, se aproxima e exige uma resposta. O cavaleiro, chorando, revela que a ordem veio da duquesa Margarete, que queria impedir que Sean interferisse nos planos de seu filho Crantes. Sean, um pouco surpreso, não precisa fazer mais nada. O cavaleiro já entregou tudo, e Sean, com um suspiro, dá uma última instrução: leve a carruagem corretamente, ou sua vida será ainda mais inútil. Enquanto isso, ele pediu para que a mãe, de alguma forma, impedisse que o filho o atrapalhasse na academia. E aparentemente, toda essa situação foi consequência desse pedido. O senhor se lembra daquele tolo que só ficava fugindo, e agora está por trás disso. De fato, ele precisará dar uma ajuda para esse sujeito na academia. O homem, um pouco sem jeito, chama o outro e pergunta o que acontecerá com ele agora. Será que ele vai morrer também? Juan comenta que ele não parece muito preocupado com a própria vida. O homem responde que sabe que estavam tentando matá-lo, então não faz sentido que ele continue vivo. Juan lhe diz para pelo menos manter a carruagem reta, para ter alguma utilidade enquanto ainda estiver vivo. O homem entende o que ele quis dizer e agradece a Cian, que então comenta que parece que chegaram, não é? Eles estavam na cidade central de Sephiron, onde um vaso foi encontrado no chão. Margaret, surpresa, pergunta como encontraram 6 mortos. O mordomo confirma a informação e avisa que o jovem mestre Cian chegou à cidade de Sephiron há 10 dias. Margaret, furiosa, questiona o mordomo, pois ele havia garantido que não haveria problemas. O mordomo se desculpa, explicando que subestimaram um garoto. Ela rebate, dizendo que é impossível que um garoto de apenas 10 anos tenha matado tantas pessoas. O mordomo acredita que ele provavelmente contou com a ajuda de alguém que eles não sabiam. Mas tudo bem, é só enviar um assassino para se infiltrar na academia. Margaret então interrompe, dizendo que basta. Se o Cian descobrir que foi obra dela e prejudicar o Crantes por isso, ela se lembrava da pergunta de Cian sobre se o filho dela precisava se graduar. Morder na boca, ela diz que é melhor não fazer mais nada para não complicar ainda mais a situação. Ela ordena que ninguém saiba sobre esse incidente e que todos os envolvidos com ele sejam eliminados. O espião de Ezel ouviu toda a conversa. Já se passaram 10 dias desde que Cian deixou Sephiron. Brian tem cumprido seu papel de servo, e ele sabe que as notícias sobre a sobrevivência de Cian provavelmente já chegaram à mansão. Contudo, com esse ritmo, ele deve chegar à academia sem grandes problemas. Ele começa a questionar se precisará se livrar de Brian, que de repente abre uma janela com um sorriso, dizendo que finalmente chegaram. Cian confirma, dizendo que entendeu. Aquela cidade traz lembranças para ele, e não são boas. Contudo, a academia foi onde ele mais mudou. Ele se apresenta com o brasão da Casa Verto na recepção. Um pouco hesitante, a garota confirma seu registro. Tudo está certo, e ela lhe entrega uma chave dourada com uma carta. Cian, surpreso, pergunta se é realmente a chave certa. Brian, que deixara as malas cair no chão, também se assusta ao perceber que Cian vai ficar no dormitório real, o melhor da academia. Isso nunca aconteceu com ninguém na vida passada de Cian, o que significa que alguém de influência o colocou ali. Cian pergunta a Brian se essa foi a última mala, e Brian confirma. Agora que chegaram à academia, ele diz que o trabalho de Brian acabou. O servo, nervoso, tenta interromper, mas Cian lhe dá um saco de moedas e diz que isso deve ser suficiente para ele recomeçar onde quer que vá. Cian avisa que ele não deve voltar à mansão ou morrerá. Brian, surpreso, se ajoelha e declara que gostaria de servir a Cian pelo resto de sua vida. Cian, desconfiado, pergunta se ele realmente é cavaleiro, e Brian responde que sim, mas que não é muito bom nisso, sendo mais um ajudante. Ele então lembra o que seu pai disse, que um cavaleiro sem grande talento deveria jurar lealdade a alguém em quem pudesse confiar. Oan acha que isso é uma idiotice, e Cian questiona se ele não tem medo de ser traído. Brian diz que, mesmo se isso acontecer, não se importaria. Cian avisa que é bom ele não fazer nada do tipo. Quando Cian sai pela porta, ele comenta que a cerimônia de entrada foi maçante. Brian, suando, confirma que vão logo para o exame. Em uma sala da academia, o reitor e uma instrutora discutem sobre o grande número de talentosos estudantes. Like e se inscrever no canal. Eu deixei um vídeo incrível aqui na tela, que com certeza vai te prender. Então, não perca tempo e clique para assistir. Vamos continuar essa conversa lá nos comentários, quero saber suas teorias e o que você achou dos personagens. Valeu por assistirem e até a próxima aventura.